Ok, guys, então hoje nós estamos aí com essa unidade 87, que é a unidade que nós vamos ver algo relacionado à quantidade, né? Então, expressões e as palavras que a gente utiliza nós utilizamos para falar sobre quantidade. Então, nós temos much, many, a lot. Eles estão mais ou menos dentro da mesma categoria. E little e few estão juntos também, e o plenty está sozinho numa terceira categoria, mas todos eles são utilizados para falar sobre quantidade. Vamos adiante. Aqui eu coloquei essa ilustração para vocês terem mais ou menos uma noção, né, da diferença entre uns e outros. Ok, então much, many e a lot seria compatível com essa quantidade aqui nesse gráfico aqui. O plenty seria um pouco abaixo do much e do many. E o little e few seria essa quantidade aqui. Ok? Então, observando as imagens, a reestruturação que eu fiz foi no sentido de vocês pensarem também, vocês me ajudarem, eu quero que vocês participem mais da aula. Muitos de vocês já conhecem isso aqui, o significado, principalmente porque hoje a aula é intermediário / avançado. Mas também tem pessoas que estão vendo pela primeira vez. Então, me ajude aí. Quem já sabe vai me ajudar aqui a definir, né, o que seriam essas palavrinhas. Ok, o primeiro que a gente vai definir é o much, o many e a lot. Como é que a gente poderia definir esses três aqui, pessoal? Alguém para me ajudar? Professor, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Na época, a única coisa que eu aprendi foi que much, many tem a ver com aquelas questão de contáveis e incontáveis, e a lot eu não sei. Uhum. Ok, então eu vou ser um pouquinho mais direto. Qual é a tradução de much, de many e a lot? Muito, Uhum. muito. Significam muitos, né? Ou muito. Vamos colocar um S porque o much é muito, né? Ok, o segundo é o plenty. O que vai ser o plenty? Qual o significado? Aqui está o resultado principal. O Google está conversando comigo. My robot. Ok, pessoal, o plenty. O que seria o plenty? Alguém tem noção? Ora, se aqui é muito, isso aqui plenty é o que nós diríamos como... Alguém tinha algo para falar? É mais do que necessário? Isso, mais do que o suficiente, né? O necessário, tanto faz. Os dois estão certos. Então, mais do que o suficiente ou mais do que o necessário. Então, essa bateria aqui é mais do que o necessário até eu chegar em casa, por exemplo. Ok? E carregar a minha bateria de novo. Agora, essa daqui, little e few. Qual que seria a tradução? Pouco. Pouco ou poucos. Exatamente. Então, aqui é muito ou muitos. Aqui é mais do que o suficiente, aqui já é pouco. Ok? Então, esse é o significado delas. Ok? E também estou fazendo isso para ajudar vocês um pouquinho na hora de vocês anotarem, fazerem anotações. Então, primeira anotação que vocês vão fazer: o much, o many e a lot significam muito ou muitos. Ou, se não, também o feminino, né? Então, pode ser muita, muitas, porque no inglês é neutro. Essas palavras são neutras, então tanto serve, tanto faz para masculino quanto feminino. Ok, a segunda observação é que o plenty significa mais do que o suficiente. E a terceira observação é que little e few significam poucos. Ok? Vamos adiante aqui.
Aqui eu trouxe alguns exemplos e vocês vão me ajudar a pensar sobre as observações que a gente vai colocar aqui. Vejamos aqui. Vamos comparar esses dois primeiros. Much lucky. Desculpa, much luck. Não lucky porque não tem Y. Então, much luck versus many friends. Aqui eu coloquei lucky, né? Luck em destaque e friends em destaque. O much time, o time em destaque e o people aqui em many people em destaque. Aqui embaixo a mesma coisa, little money versus few children. E little energy versus few cars. Ok, então aqui eu dei o highlight, eu destaquei o substantivo e não as palavras. Por que será? O que eu quis mostrar aqui? Alguém tem noção? Quando eu mostro os substantivos, eu quero mostrar uma variação neles. Vejamos que aqui, ó, desse lado, nós sempre temos singular. E aqui nós temos plural. Friends, que é amigos, people, que são pessoas ou povos, né? Não, na verdade é povo, né? Se for povo, aí não é mais plural. É pessoas. Children, crianças, e cars, que são carros. Ok, então de um lado eu tenho o singular e do outro plural. No começo da aula, a Gabriela falou que o que ela havia estudado era a diferença do uso dessas palavrinhas de acordo com countables and uncountables, ou seja, coisas que são contáveis e não contáveis. E é exatamente isso que eu quero mostrar aqui, ok? Então, de um lado, do lado esquerdo aqui, todos que estão do lado esquerdo, nós vamos utilizar para falar sobre coisas que são uncountables, ou seja, que não são contáveis, não dá para você contar. Por exemplo, vou dar o exemplo de dinheiro. Dinheiro você conta? A resposta pode ser, depende do que você está dizendo com dinheiro, né? O que eu quero dizer é a palavra dinheiro. Eu falo, eu tenho um dinheiro, eu tenho dois dinheiros, eu tenho três dinheiros, ou eu tenho dinheiro? Me respondam aí. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, exatamente. Não existe eu tenho dois dinheiros aqui. Eu tenho R$2, eu tenho R$3. Mas dinheiro eu não conto. Então, é o caso aqui, ó. Little money. Então, pouco dinheiro, ok? Então, little vai ser para uncountable, ok? Então, todos desse lado aqui é uncountable. Então, próxima anotação que a gente vai fazer hoje é exatamente isso. Então, primeiramente, much e little são usados com substantivos que não podemos contar. Então, só com coisas que não são contáveis. Por exemplo, outro exemplo, mel. Mel, a gente conta mel? Não conta. Por mais que pareça que sim, a gente não conta mel, principalmente em inglês. Me traga o mel, né? Não me traga os méis. Não me traga... me traga o mel. Não importa a quantidade, ok? Então, a gente não vai contar aquilo. Geralmente, líquidos a gente não conta, ok? Tem uma aula de countables and uncountables em que a gente vê isso. O que é o que conta e o que não conta. Geralmente, refeição a gente não conta, ok? Por exemplo, jantar, almoço, a gente não conta. Refeição não conta. Ok, então, tá. Much e little nós vamos usar para coisas que não se contam. Por exemplo, luck. Luck é sorte. Sorte, eu não conto sorte. Uma sorte, duas sortes, três sortes. Não, eu não faço isso. Então, eu vou ter que usar much. Então, much luck significa muita sorte. Ok, much time, muito tempo. Ok? Então, time pode ser tempo ou horas. Se for horas, aí eu conto. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Agora, quando ele significa tempo, eu não conto 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos. Em inglês, não faz sentido.
Uma coisa que é muito louca no inglês e que no português a gente não faz. Por exemplo, no inglês, eles não contam pão, né? Então, bread é uncountable, não se conta, ok? Pão. No português a gente conta, né? Um pão, 2 pães, 3 pães. Em inglês, não, porque é considerado uma refeição. Então, não conta. O time é mais ou menos parecido, mas só que depende do significado. Se for horas, é countable, dá para contar. Se for no significado de tempo, não se conta. Ok? O próximo, money, eu já falei, que é dinheiro. E energy, que é energia. Energia a gente também não conta. Uma energia, 2 energias, 3 energias, não. A gente só fala a energia. Então, little energy significa pouca energia. Okay? Já do outro lado, nós temos o oposto, né? As coisas que são usadas para countables, ok? Peraí, que não podemos contar, tá certo? Agora, many e few é o que a gente pode contar. Então, many e few são usados com substantivos que podemos contar. Então, por exemplo, friends, que são os amigos. Eu conto, eu tenho 1 amigo, 2 amigos, 3 amigos. People, apesar de não ter S no final, isso aqui é um plural, significa pessoas, ok? Então, vejo muitos alunos, até alunos avançados, cometerem esse tipo de erro. Por exemplo, se eu quero falar, as pessoas já chegaram. Ok. Aí, o aluno vai lá e coloca people's has arrived. Então, o pessoal, né, as pessoas has just arrived. Já chegaram. Ok. Isso aqui existe, não está errado. O problema é que peoples significa povos. Ok? Por exemplo, os povos da América Latina, os povos da Europa, ok? Então, existe, mas só que significa povos. Porque pessoas é people. Ok? Então, tem que perceber essa diferença. Quando eu quero falar uma pessoa só, me digam aí, o que eu faço? A pessoa já chegou, por exemplo. Se people é pessoas, e a pessoa? Como é que é o singular de people? É person, ok? Então, the person has just arrived. Ok? Então, percebam essa diferencinha. Ok, então people ali é um plural, por mais que não pareça. Children também é um plural, apesar de não ter S. É o plural de criança. Então, crianças, children. E cars, que tem um plural regular, normal. Só colocar S no final. Okay? Então, pronto, pessoal. A quarta e a quinta nota que vocês vão fazer é que much e little são usados com substantivos que não podemos contar. E a quinta observação, quinta nota é many e few são usados com substantivos que podemos contar. Agora, nessa aula, nós não estamos vendo o que conta e o que não conta. Eu já dei, né, alguns spoilers, que é, por exemplo, refeições não se conta. Mas há algumas outras coisas, líquidos. Por exemplo, gasolina. Eu não conto gasolina, eu acho que nem em português. 1 gasolina, 2 gasolinas, 3 gasolinas. Né? Então, no inglês também não se conta gasolina. Geralmente, líquido não se conta. Leite não se conta. A caixinha de leite você conta. Quantas caixinhas de leite você trouxe do mercado? Agora, eu não pergunto quantos leites. Ok? Há exceções? No caso que, por exemplo, quando eu estiver falando de leite, eu não estou falando do líquido, mas das caixinhas. Entendeu? Aí eu posso contar. Ok, vamos para o próximo slide aqui. Ok, aqui nós temos a lot of luck, lots of time, plenty of money, a lot of friends, lots of people, and plenty of ideas. Ok, então nós temos várias palavras aqui, né? Várias expressões, mas
bastante parecidas, e nós poderíamos resumir como a lot of, né, que se repete 2 vezes, lots of, que também repete 2 vezes, e plenty, que repete 2 vezes. Então, o que eu quero trazer aqui, nesse ponto aqui, nessa observação? É que essas expressões, vejam que elas estão ocorrendo tanto com coisas que não se conta, quanto com coisas que se conta. Por exemplo, a lot of luck, muita sorte, e aqui, a lot of friends. Então, aqui eu não contava e aqui eu já conto. Então, todas essas expressões aqui, elas podem ocorrer tanto com coisas que são contáveis, quanto com coisas que não são contáveis. Ok? Então, a 6ª nota da nossa aula de hoje vai ser exatamente nesse sentido. Vamos lá, então. As expressões a lot of, lots of, plenty of, a lot of... Ah, não, a lot of já foi. Então, já são só essas 3. Podem ser usadas tanto com substantivos que são contáveis, quanto com os incontáveis. Okay? Então, essas daqui, vocês não vão ter que se preocupar se é countable or uncountable, se é contável ou não contável, porque tanto faz. Ok? A próximo slide aqui. There's no need to hurry. We've got much time. Okay? Então, não é preciso ter pressa. Nós temos muito tempo. Aqui no próximo, there is no need to hurry. We've got time. Ok, aqui eu quero que vocês me ajudem a resolver essa daqui. O que a gente vai colocar aqui nesse, como resposta? Se eu estou falando a mesma coisa ali do de cima. Vejamos, se ali no de cima era não é preciso ter pressa, porque nós temos muito tempo. Qual daquelas palavrinhas que a gente viu lá no começo, né, lá na capa desses slides, que cabe aqui também? Se eu estou falando a mesma coisa, não é preciso ter pressa. Nós temos... Lots of time. Lots of time. Ok, mas só que lots of time está junto com much aqui. Me traz uma, Gabriela, que seja diferente de much. Que seja uma quantidade diferente. Few. Hã? Não, little. Little. Ok, mas se eu falar little, vai ficar contraditório, né? Porque não é preciso ter pressa, nós temos pouco tempo. Sorry, teacher. Não, mas eu quero exatamente que vocês pensem. Eu não quero só que vocês aceitem o que eu digo. Qual é a outra quantidade que eu trouxe lá, inclusive está aqui, nesse slide aqui? Will falou plenty. Isso, é o plenty. Né? Porque o plenty significa mais que o suficiente. Então, aqui, não é preciso ter pressa. Nós temos tempo mais do que o suficiente. Okay? Então, we got plenty of time. Okay? Então, é plenty of. A gente tem que usar o of depois. Plenty of time. Mais do que tempo suficiente, né? Mais do que o suficiente. Ok, agora na terceira aqui, outra quantidade. Então, nós usamos o much, que é muito, o plenty of, que é mais do que o suficiente, e agora aqui mudou, ó. We need to hurry. We've got time. Ok, nós precisamos nos apressar, nós temos... Olha, se a gente precisa se apressar, nós temos muito, mais do que o suficiente ou pouco? Pouco. Uhum. E com time, qual que é o pouco? Porque nós temos 2 tipos de pouco, né? Nós temos o few e o little. Nós vimos que com time, qual que eu uso? Little. Little. Pouco tempo. Então, little time é pouco tempo. É uma quantidade pouca, ok? Pouca quantidade. Ok. Então, little time.
Essa é a resposta. Ok, pessoal, vamos adiante. Agora, no 6º slide, nós temos o seguinte. We didn't spend much money, but we spent a lot of money. Aqui tinha alguma observação? Não. Ok, então, me digam aí o que eu quis mostrar aqui. Mostrando o negativo mais o much. E aqui um afirmativo mais a lot of. O que vocês acham, pessoal? Por que que aqui, ó, eu não coloquei many? Não, desculpa, much. Ó, por que que não poderia ser we spent much money? Porque é positivo. Afirmativo, quer dizer. Isso, porque é afirmativo. E a gramática diz o seguinte, que geralmente nós usamos o much nas negativas e nas interrogativas. Okay? Mais nas negativas ainda. Okay? Nas afirmativas, a gente vai usar o a lot of e não o much. Okay? Então, essa 7ª observação é bastante importante. Então, much. Tipo assim. O much raramente é usado em frases afirmativas. Okay? Principalmente na língua oral, ou seja, na língua falada. Okay? Na língua escrita, pode até ter. We spent much money. Mas na oralidade, as pessoas conversando umas com as outras, isso não acontece tanto. Okay? É mais raro. Ok, então dizer que é raro não é dizer que está errado. Ok? O que eu estou dizendo é uma nuance do inglês. É uma coisa, talvez até cultural. Ok, 7. Aqui nós temos outras anotações a serem feitas, né? Pelo menos uma. Então, we spent too much money. We spent so much money. And we spent as much money as we could. Ok, então aqui nessas frases, eu marquei a polaridade do verbo, né? Que é afirmativa, e o too much, so much e as much. Ok, então, o que nós podemos dizer é o seguinte. Em afirmações, geralmente usamos too much, so much e as much. Okay? Então, lá no slide anterior, a gente estava falando que né, o contrário, que raramente a gente usa o much sozinho numa afirmação. Pode usar? Pode, mas é raro. O povo vai achar estranho você usando. Aqui já que, geralmente, quando o much vem no afirmativo, ele vem com um intensifier, um intensificador, porque too much significa muito. Né? Então, ó, we spent too much money. Aqui, então, ficou muito e muito. Nós gastamos muito, muito dinheiro. Ou seja, nós gastamos muitíssimo dinheiro. Isso é possível fazer no afirmativo com maior regularidade, com maior frequência. Não é igual ao outro. We spent so much money. A mesma coisa. Nós gastamos muito, muito dinheiro. E aqui no último, we spent as much money as we could. Nós gastamos tanto dinheiro quanto nós conseguimos. Okay? Então, essa é a 8ª observação da aula. Em afirmações, geralmente usamos too much, so much e as much. Ok, vamos adiante. Aqui nós temos aqui o or. Então, or também dá essa ideia de opção.
né? Então, eu posso fazer tanto isso aqui quanto isso aqui, ó. Many people drive too fast. Ou a lot of people drive too fast. O significado é o mesmo. Do you know many people? Você poderia falar essa mesma coisa dessa forma aqui. Do you know a lot of people? E também, there aren't many tourists here. There aren't a lot of tourists here. Ok? Então, elas são compatíveis. Tanto faz uma ou outra. Ok? Deixa eu escrever aqui, então, a próxima observação. E tem uma coisa que eu esqueci de marcar também aqui nessa frase e que é importante sobre isso. Já vou mostrar. Ok, então, usamos many a lot of em todos os tipos de frases. Ok, porque lá a gente estava falando que o much é mais usado em negações, né? E aqui está falando que o many e a lot é usado em tudo. Então, o que eu tinha esquecido de marcar aqui é exatamente isso, ó. Aqui está no afirmativo. Aqui está no afirmativo também. Aqui está no interrogativo. Ó, do you know? É um interrogativo. Aqui também, né? A marca do interrogativo. Aqui, interrogativo também. E aqui na de baixo, nós temos um negativo. E outro negativo. Ok? Então, essas duas, o many e a lot of, são utilizados nos 3 tipos de frase. Afirmativo, negativo e interrogativo. Já o much é mais as negativas e interrogativas. Ok? Aqui tem uma nota aqui embaixo que eu deixei ela pequena e agora eu vou aumentar para vocês verem. We say many years, many weeks, many days. We lived here for many years. Not usually a lot of years. Ok, nós vimos lá na gramática que nós podemos usar a lot of years, desculpa, o a lot of, com tanto com coisas que se contam, quanto com coisas que não se contam. Mas aqui tem uma observação, com a palavra year, que com anos, eu não posso, não é que eu não posso, quando fala assim, not usually, é que normalmente as pessoas não fazem isso, tá bom? Não é que é proibido, é que não é feito, não se faz. Se você fizer, eles vão te olhar com uma carinha estranha. Mas se você quiser fazer também, né, não tem problema, não vai estar errado. Ok, então, ao invés de dizer many years, or many weeks, many days, então, não só com years, né, com weeks também e com days, ou seja, aqui com dias da semana, ou com a semana e com os anos, ou seja, tempo. Então, com o tempo, né, nós não usamos o many, desculpa, o a lot of, ok? Nós usamos o many. Então, essa nota também é importante. Ok, vamos adiante. Ok, vamos aqui tentar definir o little e o few. Vamos ver o exemplo primeiro. Então, Gary is very busy with his job. He has little time for other things. Então, o Gary tem o Gary está muito ocupado com o trabalho dele. Ele tem pouco tempo para outras coisas. Ok, então, nós podemos definir o little como o quê? A gente sabe que é pouco. Mas e nesse caso aqui? Como é que a gente poderia definir? It means not much. Isso, not much. Exatamente. Então, o little pode ser definido como not much. Ok? Ok, agora vamos para o few. Vicky doesn't like living in London. She has few friends there. Então, mas vamos voltar aqui no not much. Not much seria não muito, né? Ou seja, é o contrário de muito, o little. Não muito. Ou seja, também aqui foi colocado less time than he would like.
Então, também dá essa ideia de menos do que ele gostaria, ok? Então, é pouco, menos do que ele gostaria. Ok. Agora, com o Phil. Vicky doesn't like living in London. She has few friends there. A Vicky não gosta de morar em Londres. Ela tem poucos amigos lá. Então, aqui como é que ficaria? O Phil seria compatível com o contrário de many, né? Então, not many. Ok. Então, não muito também. Mas no sentido de plural, de coisas que são contáveis. Ok. Assim como no português, podemos dizer very, very little, very few, porque a gente fala muito pouco, né? Igual a gente fala, por exemplo, muitíssimo, que é o muito, muito. Então, muito pouco também existe em inglês. Gary has very little time, ou seja, tem muito pouco tempo. Vic has very few friends, tem muito poucos amigos. Então, tem como a gente colocar aqui os intensificadores, principalmente o very, com o little também. Ok, vamos para o 10º slide. Deixa eu ver. Ok, a little. Aqui está diferente desse daqui porque o significado é um pouco diferente. Vamos ver aqui. Let's go and have coffee. We have a little time before the train leaves. Ok? Então, nesse caso aqui, o little, o significado dele, não é somente pouco, é alguma quantidade. Ok? Então, a gente pode entender como some, ok? Ou uma pouca quantidade, a small amount, uma pouca quantidade. Ok, então no exemplo aqui, let's go and have coffee. We have a little time before the train leaves. Vamos tomar café. Nós temos pouco tempo, ou seja, algum tempo, antes que o trem parta. Do you speak English? A little. Ok, você pode falar inglês? Você fala inglês? Um pouco. Ok, agora o Phil. I enjoy my life here. I have a few friends and we meet quite often. Ok, então eu curto a minha vida aqui. Eu tenho poucos amigos e nós nos encontramos com bastante frequência. Então, aqui já nesse caso, a Phil também vai ser mais ou menos nesse sentido. Mas aqui seria a small number, ok? Um número pequeno. Enquanto aqui é uma quantidade pequena. Aqui é um número pequeno. Ok? Um número pequeno de amigos. Por que número? Porque aqui eu conto. Aqui eu não conto, aqui é quantidade e não número. Ok? Então, o próximo exemplo. When was the last time you saw Claire? A few days ago. Qual foi a última vez que você viu a Claire? Há poucos dias atrás. Ok? Vamos adiante para o 11º slide. Aqui tem uma comparação. Compare. He spoke little English, so it was difficult to communicate with him. E temos também, he spoke a little English, so we were able to communicate with him. Então, o que acontece? Vejamos a diferença aqui entre um e outro. Se eu digo aqui little, né? Se eu digo little English, he spoke little English. Ele falava pouco inglês. He spoke a little English. Existe uma diferença de significado, ok? Então, olha aqui. Então, se eu falo que ele falava little English, sem essa partícula a, significa isso aqui, ó. So it was difficult to communicate with him. Então, era difícil conversar com ele, porque ele falava um inglês ruim, talvez, né? Então, era difícil. Agora aqui, he spoke a little English. Isso aqui já significa que ele falava pouco inglês, ok? Aqui é no sentido de, ele falava um inglesinho, certo? Então, era difícil entender ele, porque o inglês dele não era tão bom, ok? Já quando eu coloco a, significa a quantidade que ele sabe falar do inglês. Ele sabe falar um pouco, ok? She's lucky. She has few problems. Aqui é a mesma coisa. Things are not going so well for her. She has a few problems.
Então, aqui eu estou falando, ela é sortuda, ela tem poucos problemas, ou seja, ela não tem muitos problemas. Agora, se eu coloco a, vai significar que ela tem alguns problemas, ok? Então, um aqui é pouco e o outro é alguma quantidade, ok? Alguma quantidade de alguma coisa. Ok, vamos para o último slide para dar tempo da gente fazer os exercícios. Ok, compare. Mais uma comparação aqui. Hurry, we only have a little time. It means some but not much time. Ok, então, apresse ou vá rápido. Nós temos pouco tempo. Ou seja, nesse significado aqui, tem algum tempo, né? Mas não muito tempo. The village was small. There were only a few houses. Então, aqui já significa a vila era pequena, haviam poucas casas. Então, aqui é alguma, mas não muitas casas. Okay? Então, a few houses e a little time. Então, nessa 10ª observação, tendo em conta isso que está aqui, o que nós podemos colocar como 10ª observação? Ok, deixa eu ver aqui. Ok, vamos colocar assim. Nós dizemos only a little. E não only little. E é exatamente o que está aqui nessa parte de baixo, né? E também dizemos a few. E não few sozinho. Ok? Only few. Ok, aqui é only a few. Então, pessoal, quando a gente está usando only, deixa eu apagar isso aqui, que é a mesma coisa que está escrito ali em cima. Ok, então quando a gente usa o only com eles, tanto com o little quanto com o few, eu tenho que colocar um artigo indefinido, que é o a. Ok? Então, only a little e não only little. E only a few e não only few. Ok? Pronto, pessoal, a parte da teoria nós finalizamos. Vamos, então, agora para os exercícios dessa unidade.